Alan, com relação a esse comunicado que saiu do governo, falando não é bem assim, não é nossa intenção tributar, tal, falando que poderia fazer um ajuste na reforma para ficar claro de que não vai tributar. Como é que seria esse ajuste a partir desse veto? A partir do que estava lá no inciso, do que foi vetado, o que teria que ter no ajuste, como é que seria legalmente esse ajuste do veto, da derrubada do veto, aí não derruba o veto, como é que legalmente se faz isso? Tá. Ou é Não, melhor boa derrubar o pergunta. veto? Não, então, na verdade, o caminho mais ágil aí, não juridicamente, né? Não que seja mais ágil, mais fácil, né? Mas eu acredito que seja a derrubada do veto. E eu acredito que, pelo que eu venho ouvindo nesses últimos dias, a movimentação vai ser mais nesse sentido, porque teoricamente a garantia seria maior, tá, na derrubada do veto. Mas há alguns outros caminhos a serem seguidos legais e que podem ser adotados pelo governo, mas eu vejo que pela movimentação e pela, pela, pelo, por toda essa agitação que teve no mercado, eu acredito que vai mais pelo caminho da derrubada do veto, tá? E aí, só contribuindo também um pouco com relação aos comentários excelentes do Matheus e do Massari, com relação ao ingresso do fundo de FIIs e FIAGROS, eu vejo também, Matheus e Massari, que também ali eles são mais impactados também porque começa a ter uma tributação porque como eles administram compra, venda e aluguel de imóveis, né? Eles seriam impactados diretamente por essa tributação, né? Ao passo de que os outros fundos eu não consigo enxergar muito o que seria ali tributado, né? Agora, pela própria atividade desses fundos, eu consigo enxergar diretamente o impacto, né? Por isso que eu acho que fica um pouco mais evidente, né? E levando em consideração a tributação que muda para aluguéis de imóveis e vendas de imóveis, eu consigo enxergar dentro dos FIIs e FIAGROS esse impacto. Eu acho que também isso contribui aí com o que vocês comentaram, né? Porque que eles são em evidência, mas eu acho que também contribui para a gente entender um pouco mais os impactos nesses tipos de investimentos, né? Exatamente, Alan, você qualificar um fundo de investimento como um prestador de serviço, né, é muito difícil a gente entender como isso funcionaria, né, em que capacidade esse fundo é um prestador de serviço. De fato, quando você fala num fundo que compra e vende imóveis e aluga imóveis, né, você tem um paralelo com essa atividade fora dos fundos de Sim. investimento. Portanto, você pode fazer essa analogia e chegar aí ao imposto a ser cobrado, enfim, a forma de cobrança desse imposto. Né? A gente viu claramente que, por exemplo, pessoas físicas que têm imóveis, são locadores de imóveis, né? Elas vão estar sujeitas a uma regra, né? De uma limitação de R$ 240 mil por ano de recebimento de aluguel, máximo de 3 Três imóveis por imóveis. pessoa física, enfim. Então você já tem algumas regrinhas aí para o caso de locação de imóveis. Então, você poderia fazer uma analogia para os fundos, né? E aí sim tratar da tributação deles. Os demais fundos ficaria muito difícil você fazer essa analogia, né? Não, perfeito. Até a metodologia, né, de apuração e de cobranças ficaria. Ninguém sabe. Essa é uma grande questão, né? Porque é, se a gente ampliar, né, e falar que todos os fundos são prestadores de serviços, mas assim, qual vai ser esse serviço? A materialidade, Uhum. né? Assim, como que eu vou apurar, né? Esse é o desafio. Ô, Massari, você e o Matheus tinham pensado de trazer para a gente um exemplo prático, né? De... A ideia na circunstância de realmente o veto ser mantido, né, tentar estabelecer aqui um pequeno exercício, né, onde a gente estimaria qual seria o percentual aí de imposto, né, CBS mais IBS, e que haveria, nesse caso, também um redutor de alíquota, né, não seria a alíquota padrão nem a alíquota zero, então seria uma alíquota intermediária ou reduzida. Então a gente ficou no meio do caminho, né, Matheus, entre intermediária e Aham. reduzida, né, e tentar mostrar, né, caso um fundo imobiliário tenha uma carteira de imóveis, né, para locação, né, e como é que esses imóveis sofreriam essa taxação como contribuintes aí da CBS/IBS. Exato. O que eu acho que a gente antes precisa dar um passo atrás
é para esclarecer como é que funciona o mecanismo de IBS e CBS, né? Esses são tributos que eles incidem sobre o consumo, né? Eles têm como princípios basilares a não cumulatividade, tá? Então, você, em teoria, você compensa o que foi devido nas operações anteriores. Então, a propaganda aqui da reforma tributária é que agora a gente vai ter um imposto, um tributo não cumulativo de verdade, né? Não era que nem o ICMS, o ISS, o IPI, que tinham várias distorções. Então, é, como fica a dúvida é no momento que você realiza operações imobiliárias, você na hora da virada de chave, a gente vai também falar um pouquinho sobre a transição, que é super relevante, né? É, como que você vai fazer com o seu estoque de imóveis, né? Porque tecnicamente você só vai tributar pelo IBS, pela CBS, o que for o valor agregado da sua operação. Tá? Então, o que o regime tributário das operações imobiliárias, como que ele ficou lá na lei complementar? Você vai ter um redutor de 70% da alíquota padrão, a alíquota de referência do IBS e da CBS para atividades de locação, arrendamento, cessão onerosa de imóveis, e as demais atividades imobiliárias, incorporação, loteamento, compra e venda, todas que estão listadas lá na lei complementar, elas vão ter uma redução de 50%. O que significa em números? Vamos supor, né, o que a gente está ouvindo aí de divulgando qual que vai ser essa alíquota, que o pessoal está reclamando que ela está subindo cada vez mais, mas estão falando algo em torno de 28%. Então, imaginando que você está nos 28%, né, de IBS e CBS combinado, você vai ter, então, numa receita de locação, uma incidência de 8,4% sobre essa incidência, sobre essa locação que você for receber. Então, seja isso por uma pessoa jurídica, uma holding imobiliária, a pessoa física que é considerada contribuinte do IBS da CBS e um fundo de investimento imobiliário, tá? Por outro lado, com relação à compra e venda de imóveis, você vai ter essa alíquota de 14%, né, metade de 28%, né, e você tem redutores de ajuste, né, que funcionam muito parecidos com o ganho de capital, né, que tecnicamente o valor que você despendeu para aquisição desse bem, né, você comprou um terreno, esse terreno depois você construiu, você vai poder agregar esses custos para fazer o custo de aquisição desse terreno, e aí você vai usar esse redutor, né, para você calcular o seu imposto. Então, não dá para você comparar. Vamos supor que a alíquota atual de PIS e COFINS de uma holding imobiliária presumida é 3,65%. Tá? Aí você fala, pô, aumentou para 8,4% a receita de locação e aumentou para 15,9%. O cálculo não pode ser feito estritamente dessa forma, né? Você precisa utilizar esse redutor de ajuste, né, que seria mais ou menos o seu custo de aquisição, e você vai colocar. Vou tentar fazer um exemplo numérico aqui. Sabe que advogado fazendo conta é muito ruim, né? Mas vamos supor que o valor de venda de um imóvel é 1,1 milhões. Tá? E aí você adquiriu ele antes, lá dos prazos previstos, você vai ter um redutor de ajuste, que ele é calculado lá com base no IPCA, tem um mecanismo lá previsto na legislação, e você chegou a um valor de 1 milhão. Tá? A base de cálculo vai ser esses 1 milhão multiplicados por 15,9%. Tá? Então, esse IBS, CBS a recolher vai ser, desculpa, 14%. Então, você vai pagar 14% de IBS, CBS. Tá? Aí, o contribuinte número 2, que é o cara que adquiriu, tá? Ele vai ter lá um crédito de 14% sobre esses 1 milhão, 140 mil, tá? E vamos supor que ele vende esse imóvel por 1 milhão e 200, né? Você continua tendo aquele redutor de ajuste mantido, corrigido pelo IPCA, tá? Que é o valor que você vai pegar do primeiro contribuinte, que seria de 1 milhão, tá? A base de cálculo, você multiplica por 14% a diferença de 1 milhão e 1 milhão e 200, então a sua base de cálculo vai ser 200, e sobre esse valor, que é o débito, que é 200 multiplicado por 14%, né, que vai dar 28, você toma o crédito de 14. Então o IBS recolhido dessa segunda operação vai ser também mais 14. Tá?
Esse vai ser mais ou menos como é que funciona. E quem adquire esse imóvel, isso é muito importante, né? Que isso vai impactar. A gente fala que vai aumentar a alíquota, para quem que vai pagar o preço disso, né? Os locatários e adquirentes que são contribuintes do IBS e da CBS, eles vão poder apropriar esses créditos para poder recolher a sua própria IBS e CBS nas suas operações. Tá? Então, é importante lembrar que isso é um tributo não cumulativo, né, e que a tributação ela não é uma tributação em cascata, né, ela vai se aperfeiçoando conforme vai tendo valor agregado nas fases da etapa de produção.